Oi, vamos lá? Hoje nós vamos fazer uma entrevista com César Grazi. Ele é taxista e também advogado. E a primeira pergunta ao César Grazi é: como você, César Grazi, ingressou na profissão de taxista? Como é que você entrou na profissão de taxista? Você comprou autorização, herdou da sua família? Você pode dizer para a gente aqui? Essa entrevista é para a Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas. Boa tarde, Ordem dos Taxistas do Brasil. Obrigado aí pela pergunta. Antes de adentrar a resposta, eu gostaria só de fazer, se me permite, uma breve correção aí na pronúncia do meu nome, né? César Grazia. César Grazia. G-R-A-Z-Z-I-A. Bom, na verdade, eu comprei a minha permissão. Comprei sim, mas com a anuência do município, tá? E, diga-se de passagem, não foi barato, tá certo? E não tem nada de ilegal e muito menos imoral na aquisição das permissões da forma que eu adquiri a minha, porque no Brasil inteiro isso ocorre. Obviamente que alguns municípios tentam impedir que esse tipo de transferência é feita, né? Mas estão na contramão daquilo que a gente acha como razoável, porque se nós, né, de alguma forma fôssemos proibidos de comprar as nossas permissões, como já é de costume, né? E lembrando que os costumes nada mais representam do que uma das fontes do direito, não necessariamente a lei, né? O que os municípios fizeram agora? A gente está percebendo que eles impediram a transferência, ou seja, a compra e venda das permissões, né? Ato contínuo, estão fomentando as licitações. Para quê? Para aquilo que nós, enquanto taxistas, permissionários, estávamos fazendo, né? Comprando, vendendo, alugando. O município proibiu para quê? Para ele ter esse monopólio. Então eu vejo aí um erro, porque a atividade fim de todo e qualquer município não é o comércio, a venda de outorgas. E a gente percebe nitidamente isso aí. Até porque a Suprema Corte Brasileira já pacificou. O serviço de táxi não constitui atividade própria da administração. Sequer poderia ser chamado de permissão, e sim meras licenças e autorizações, sendo certo que é inexigível licitar. Eu adquiri a minha permissão em 1993 e até hoje a gente luta aí para mantê-la. Em Juiz de Fora houve um escândalo onde a atual administração retirou 225 permissões de táxi de um total de 433. Então, vamos continuar aqui com a entrevista com o taxista e também advogado César Grazia. César Grazia, desculpe, hoje são 25 de abril de 2019. Eu sou Paulo Silva, sou representante da OTB e quero fazer a segunda pergunta para você, ô César. Seguinte, você acha justo ou injusto a existência do auxiliar e do titular? E por quê? Eu acho justo e, inclusive, necessário, né? Você imagina se em toda a categoria, toda ela fosse um permissionário. Quem iria conduzir o veículo? Nós temos um dia composto por 24 horas. Hoje, um táxi, ele gera trabalho e renda para 4 pessoas, ou seja, o permissionário, 2 auxiliares e um folgador, que nada mais é do que uma espécie de segundo auxiliar, né? Pelo menos quando eu falo, eu estou falando
tomando como base o município de Juiz de Fora, tá? E eu acho que não é diferente Brasil afora. Então eu não acho nada de injusto isso, muito pelo contrário. A gente precisa fomentar aquilo que eu sempre falei. Ao invés de proibir que os permissionários deixem de trabalhar, a gente tem que incentivar que eles não trabalhem. Que eles não trabalhando, eles vão estar trabalhando nos bastidores desse veículo e, ao mesmo tempo, gerando trabalho para 3 pessoas. Ao passo que, se ele estiver trabalhando, ele não precisa das 3 pessoas. O que ele vai fazer? Ele vai fazer ali o tempinho razoável de que os auxiliares dariam a ele como moeda, né? como renda, como férias do dia. E assim que ele atingir esse patamar, ele pega o seu veículo e recolhe. Aqui é preciso abrir um parênteses. O táxi é um serviço de utilidade pública, tá? Regulamentado pelos municípios, mas engana-se o taxista que pensa que o táxi é dele. O táxi foi feito para servir a população. E num período de 24 horas. Essa é a realidade. Então não é correto o permissionário deixar de colocar um auxiliar e ele também não tem condições de dar essa assistência 24 horas ao usuário. O usuário que é o foco, que é a razão da existência do serviço de táxi, que é conveniente, não um serviço essencial. Muito obrigado, taxista César, que também é advogado, da oportunidade que você está dando aqui para a OATB entrevistar. Você que é taxista em Juiz de Fora, Minas Gerais. E a próxima pergunta dessa entrevista é a seguinte: você acha justo ou injusto que o ingresso na profissão de taxista ele não tenha nenhuma exigência de escolaridade, não existe nenhum curso de formação na profissão em instituições autorizadas pelo MEC e também não existe nenhuma avaliação para receber autorização? Você acha isso justo ou injusto? E explica para a gente por quê. Bom, eu não acho justo a gente ter que submeter a categoria a uma espécie de capacitação sendo monitorada pelo MEC. Eu acho desnecessário. Isso anda na contramão daquilo que o direito evolui, né? Inclusive as políticas públicas têm evoluído para a desburocratização. Até porque nós sabemos que o MEC também ele tem as suas fragilidades, né? Bom, agora eu acho que um curso de capacitação, não necessariamente que ele tenha controle pelo MEC, eu acho desnecessário. Não precisa dessa formação técnica, não. Seria mais uma formação de cunho prático. Mostrar para as pessoas, preferencialmente, a modelagem, o que é adequado fazer para você prestar esse serviço com eficiência e continuidade. Primeiro que, só para você conseguir a sua carteira de habilitação, presume-se que não é analfabeto, né? Então, assim, nós sabemos que na nossa categoria nós temos diversos colegas que não têm formação, mas têm uma capacidade incrível, têm uma sabedoria incrível, e são pessoas que são autodidatas e que dá show em diversos graduados, né, em todas as profissões. Então eu não acho necessário, eu acho até injusto a gente ter que submeter a categoria a um curso autorizado pelo MEC e direto ou indiretamente isso ia beneficiar algum politiqueiro, em regra, canalhas, né, que em sua maioria, que criam cursos e cursos, mas na verdade ele não está preocupado com a formação, ele está preocupado com a arrecadação dele. Então nós temos que desburocratizar muita coisa no nosso setor, tá? E nós temos que desonerar essa categoria, uma categoria fragilizada, uma categoria que tem sangrado nas mãos de oportunistas negativos, que vê nesse setor uma espécie de galinha dos ovos de ouro. Então, eu não vejo adequado onerar
um centavo a mais a essa categoria. O que eu acho que a nossa categoria só precisa de uma coisa: precisa mirar os seus canhões em uma só direção. Não dá para a gente ficar fragmentando a nossa categoria em diversas associações, sindicatos, enfim, nós precisamos de unir. Somente com a união essa categoria vai conquistar a sua manutenção. Nós estamos aqui entrevistando o taxista, que também é advogado, exerce duas profissões, o César Grazia. Hoje são 25 de abril de 2019 e a OTB faz a seguinte pergunta: César, você concorda que os pontos de táxi em áreas públicas sejam dominados pelas cooperativas de taxistas em todo o Brasil, nos aeroportos, rodoviárias, e esses impedem de que outros taxistas que não pertencem a essas organizações violem o direito que está previsto, né, no Código de Trânsito Brasileiro, de usarem esses pontos de táxi em áreas públicas? Você concorda com isso ou discorda? E por quê? É uma boa pergunta, inclusive até pertinente, principalmente com os dias atuais aí, né? E a gente percebe que enquanto maior a crise no nosso setor, mais beneficiado esses pontos estratégicos se tornam, né? E acaba por desequilibrar essa relação de trabalho. Eu acho, no mínimo, discutível essa questão. Acredito que a gente precisa rever essa situação. Eu sou muito entusiasta, né, do ponto livre, desde que ele seja com critério, tá? A teor do que ocorre aqui em Juiz de Fora. Um exemplo, você tem aí aquele esquema de pescaria, não sei como vocês atribuem o nome nas outras localidades. Então você tem um ponto X, tem até 10 carros. A partir do 10º carro, você tem ali direito ali a colocar 3 pescadores que não são daquele ponto. Beleza, tá? Vamos dizer que se a gente acabasse com essa situação dos pontos exclusivos, deixando-os privativos, né? Ou seja, ele não necessariamente você estaria proibido de parar em determinado ponto, mas sim de acordo com a vaga no respectivo ponto, né? Você chegou ao ponto, cabe mais um veículo, só o fato de você não ser daquele ponto, eu não vejo como razoável você não poder parar, não. Essa é a minha avaliação, mas é lógico que depende de uma ampla discussão com a própria categoria, né? Rever os prós e os contras e por quê. Então, assim, nós precisamos de aliviar um lado, mas enrijecer o outro. Porque também, se a gente colocar um ponto livre, você vai perceber que todos os taxistas vão para aquele ponto, porque aquele ponto é um ponto central, enfim. Aí vai todo mundo para lá. Então, mesmo não tendo vaga, ele fica ali aguardando vaga. Então, eu defendo que, se for entender que a categoria vai optar por um ponto livre, eu acho que os municípios têm que enrijecer a fiscalização, no sentido de, são quantas vagas no ponto? 12 vagas. O 13º carro que ele estiver aguardando uma vaga, eu acho que já tinha que dar uma punição severa para ele, porque se o ponto estiver vazio, ele vai e para. Agora, ficar ali segurando, aguardando vaga, isso é que eu acho que não é adequado. Então, chega um momento que essa categoria precisa cortar a própria carne para que aquilo que é bom seja bom para todos, e não apenas para alguns. Então, eu não concordo com essa questão de ficar angariando passageiro, ficar aguardando vaga em ponto. Ponto está vazio? Está cheio, meu amigo? Pula para o que está vazio. Quando você recebe o seu ponto, você sabe que você está pegando um ponto no setor X.
Então, se você encontrou os outros pontos que estão cheios, não fica parado ali esperando vaga, não. Vai lá dar assistência ao seu ponto. Você assumiu uma espécie de contrato com o município, entendeu? Então, assim, é uma situação complexa, mas eu acho também que a gente não pode ser rígido na questão do sim ou não. Seja o sim, seja o não, tem que ser com critério. Você tem que dar uma resposta e fundamentar a resposta. Você tem que apresentar o problema e dar a solução. Então, eu acho que para se ter uma solução, uma conciliação nesse setor, é preciso que as partes abram mão e busquem um denominador comum que vai ser razoável para todos. César Grazia, taxista e também advogado, exerce duas profissões. Você pode dizer para a gente aqui nessa entrevista que a OTB, a Ordem dos Taxistas do Brasil, vai fazer para você agora, você é contra ou a favor da regulamentação de motoristas de Uber, 99 e similares prestarem o mesmo serviço da profissão de taxista? Você é contra ou a favor? A questão de ser contra ou a favor vai depender do ponto de vista, né? Nós sabemos que a ciência jurídica, não há nela uma verdade absoluta, e sim pontos de vistas diferentes, divergentes, conflitantes, mas eu advogo a tese de que o serviço de táxi, ele é um serviço privativo do taxista. Então, tudo aquilo que venha prestar o mesmo serviço, mesmo que eles tentam maquiá-lo, né, dizendo que a empresa é uma empresa de tecnologia e os motoristas é que a contratam, né? E, por via de consequência, os motoristas estão, de alguma forma, correndo solto, né? Ou seja, sem um pingo de regulamentação por parte do município. Deixando claro que eu sou contra aquela lei 13.640, principalmente da forma que ela foi votada, por maioria simples, ao passo que deveria ser maioria absoluta. E, na verdade, o legislador fez aquilo que já é da competência e atribuição do município, legislar sobre matéria de interesse local. Cabe tão somente aos respectivos chefes do Poder Executivo. Entendeu? Então, eu não vejo como razoável, sob nenhum pretexto, principalmente que os serviços públicos de utilidade pública vão mal, não quer dizer que você pode abrir as portas da sua casa e dizer que ali é um hospital. César Grazia, que também é taxista e advogado, exerce duas profissões. Em todas as cidades, todos os municípios, existem leis municipais que limitam táxis por habitantes, um número limitado de táxis por habitantes. Você é contra ou a favor a essa limitação de táxis por habitantes? A gente precisa ter um termômetro. Hoje nós já temos, tá? Até então, eu não sou contra nem a favor, eu sou a favor de critério. Tudo você precisa ter critério. Então, se a gente percebe que, mesmo dentro dessa concorrência desleal, as empresas particulares de aplicativo têm demonstrado que há demanda para o setor, eu não acho como razoável simplesmente fazer vista grossa para elas. Mas sim, já que os condutores, que também, né, independente se acham legítimo, se acham moral ou legal esse tipo de prática, mas eles também estão defendendo ali o pão de cada dia deles, de forma equivocada, mas estão. Então, assim, se eles estão fazendo essa prática, né, esse exercício, entre aspas, aí, ilegal da profissão, porque a profissão é privativa nossa, do taxista, é porque está havendo uma vista grossa, tá? Porque nós vivemos num país com 12 milhões de desempregados e eles viram nesse nicho de mercado
uma válvula de escape para tentar sobreviver. Mas, na verdade, o que mais parece, isso é uma pirâmide, né? Que as pessoas não se sustentam ali por muito tempo. Esse tipo de concorrência desleal passou a ser uma espécie de bico. Então, a pessoa que está ali prestando serviço, eu falo, né, sem generalizar, claro que tem bons profissionais, tá? Mas esses bons profissionais que estão ali, eles poderiam simplesmente ser absorvidos pelo serviço de táxi. Nós precisamos de usar do serviço de táxi uma espécie de matriz. Ou seja, você quer ser taxista, meu amigo, mas você não vai ser agente secreto, não, através dessas empresas de aplicativos clandestinas. Então, vamos chegar aos municípios, mostrar que existe demanda e, né, por parte dos usuários, né, que as próprias empresas de aplicativo fomentaram essa prática, essa habitualidade, e vamos usar dessa plataforma que eles tentaram nos dar uma rasteira, vamos usar a nosso favor. É uma espécie de estar, entre aspas, usando a farda do inimigo a nosso favor. Nós temos que ser contra as empresas que estão explorando essa mão de obra de forma escravocrata. Mas as pessoas que estão ali prestando o serviço são vítimas dessas próprias empresas. Eles não estão tendo alternativa. Se nós abríssemos uma alternativa em todos os municípios, no sentido de ampliar o número de licenças e autorizações para absorver esses pais de famílias que estão servindo de escravo para essas empresas, principalmente as estrangeiras, eu tenho certeza absoluta que nós chegaríamos a um denominador comum e colocávamos fim nessa verdadeira guerra de quinta geração, que é a disseminação de crise para dividir categorias, dividir um povo para dominar segmentos. César Grazia, você pode explicar para a gente, assim, bem resumido, e compartilhar conosco essa entrevista bacana, o que você conhece, os seus conhecimentos, resumidamente, sobre o transporte público e o transporte privado? Olha, o transporte público ele é executado pelos coletivos, tá? Tanto é verdade, como estabelece o direito administrativo, ele é um serviço essencial, diferente do transporte de utilidade pública, né? O de utilidade pública é exatamente o serviço de táxi. O táxi não é público, ele é de utilidade pública. Agora, essa história de transporte privado de passageiros, isso aí está na contramão do que o ordenamento jurídico determina, tá? Em especial o Código de Trânsito Brasileiro, entendeu? Então, eu acho que não tem muito que discutir a natureza jurídica de tais segmentos, tá? Eu vejo que é uma discussão, no mínimo complexa, e nós precisamos avançar no sentido de unir todas as entidades que existem dentro do serviço de táxi para mostrar a grande força que essa categoria possui, tá? Exatamente por isso que nós resolvemos criar a União dos Taxistas do Brasil, também para marchar juntos com todos aqueles que querem o bem da categoria de forma coletiva e não individual. Ok? Ô César, diz para nós se a sua opinião, a sua proposta é de que os taxistas no Brasil usem a cor do táxi que venha já de fábrica para não ter custos, ou você sugere que o taxista tenha uma cor que gere custos de pintura ou envelopamento? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Então, na verdade, a gente tem que pensar dos dois lados, né? Primeiro, economicamente, o adequado seria poder utilizá-lo da forma que ele já vem de fábrica. Por outro lado, nós temos que pensar na uniformização e na organização
dos respectivos táxis em seus respectivos municípios, tá? E pensar que para o usuário, em especial os idosos, ele vai perceber um veículo táxi de acordo com essa roupagem que se dá a ele, né? No caso, você tem em Juiz de Fora o táxi amarelo, Curitiba, laranja, e enfim, no Rio tem o táxi amarelo também, mas não são todos. E eu acho que a gente não pode pensar só naquela questão econômica, não. A gente tem que pensar o táxi como um componente da cidade. Pensar que um idoso ele tem que identificar um táxi de longe. O táxi ele não pode se confundir com outros veículos, tá? E até porque, até mesmo para evitar roubos e assaltos dos veículos, se ele está rotulado como táxi, entendeu? E o meliante ele tem a opção de pegar um carro particular, ele não vai querer pegar um táxi para ter o trabalho de retirar envelopamento, retirar a cor, sumir, enfim, ele é fácil de ser visualizado numa eventual fuga. Então, assim, é uma opinião pessoal. Em Juiz de Fora a gente já fez um tipo de discussão sobre isso. Na minha avaliação, eu acho que deve ser mantido ele como um amarelo. Eu gosto muito da cor amarela, no caso que os táxis em Juiz de Fora são amarelos. Eu gosto da cor. E parece que ela é emblemática, né? Enfim, de repente pensar em uniformizar a frota no Brasil inteiro, padronizar numa cor só, entendeu? Ou manter da forma que está aí, né? Cada município regulamentar da sua forma, mas sempre com um olhar para o usuário que tem que identificar um táxi de longe, tá? Senão a gente vai estar aí fazendo aquilo que as empresas clandestinas estão querendo prestar o serviço nosso, tá? Como agentes secretos. Eu acho que o táxi não deve ser um agente secreto, não. O táxi é uma categoria centenária, eu acho que perfaz aí 126 anos, entendeu? Então não tem muito o que mexer, não, mas sim manter. Ô César, qual a sua opinião? Qual o motivo que todas as outras profissões estão no poder público federal, que, por exemplo, a sua segunda ou primeira profissão, uma das duas, que é a advocacia, a OAB é uma autarquia pública federal. A OAB pertence ao poder público federal. Todas as outras profissões estão no poder público federal. E a profissão de taxista está no poder público municipal. O que você entende? Você pode explicar para nós, resumidamente, por que a profissão de taxista está nas mãos do poder público municipal? Só para exercer uma correção aí, se me permite, na verdade a OAB ela se assemelha a uma autarquia pública, mas na verdade ela é tida como uma entidade sui generis, tá? Ela é diferente de tudo que tem no cenário, tá? Ela é um caso à parte aí. Em relação à regulamentação aí da profissão, a nossa profissão ela é regulamentada no plano federal. A profissão de taxista, tá? O serviço é que a profissão é regulamentada em âmbito nacional. A regulamentação para a atividade do exercício dessa função é que fica a cargo dos municípios. A OAB não é diferente, não. Eu não sou advogado no Brasil, eu sou advogado em Minas. Tanto é verdade que se eu for advogar em São Paulo ou no Rio, por exemplo, eu só posso advogar até 5 processos. A partir daí eu tenho que buscar uma inscrição eventual. Dessa mesma forma, eu como corretor de imóveis, que sou também outra profissão, além de técnico de segurança do trabalho também, outra profissão. No caso, né, do Cresce também, se eu for comercializar um imóvel em outro estado, eu preciso de buscar um Cresce eventual.
Então tudo é assim, o táxi não é diferente. Mas eu não vejo necessidade de criar aí uma regulamentação nos moldes que cresce, OAB e tal, porque isso de alguma forma vai onerar a categoria. E nós temos inclusive legislação agora, projeto de lei no Senado e no Congresso que já está indo para as comissões para ver se um dia vai para a votação, para desonerar essas categorias, retirar a cobrança da anuidade, torná-la facultativa no mínimo, ou então colocá-la pelo lucro obtido, porque não é justo também o simples fato de você ser advogado, você ter que contribuir com o município. E daí, se você não teve nenhuma ação, se você não advogou em nenhuma ação, se você advogou e teve prejuízo, é justo pagar quem está tendo prejuízo com a profissão? Então, esse alguns motivos que nos faz refletir. Pensar em buscar uma forma de federalizar os futuros prestadores de serviço nessa função, tá? Para depois querer atribuir eles a uma anuidade, como o Cresce faz, como a OAB faz. Sinceramente, isso me parece que está na contramão daquilo que a gente está buscando, que é a desburocratização. Ô César, na sua opinião, qual é o maior bem do taxista? A profissão ou a autorização? Aquele pedaço de papel que é emitido pelo Poder Público Municipal. Hoje, de acordo com a legislação atual, é a autorização ou a licença, né? Simbolicamente representado por aquele pedaço de papel, como você bem disse. Por quê? Aí eu vou dar um exemplo particular. Eu, por exemplo, no cenário nacional, eu sou taxista. No cenário local, eu estou suspenso por aquele escândalo que aconteceu em Juiz de Fora. Nós não fomos retirados 100% do sistema, mas de um total de 433 taxistas, tá? 225 foram sorrateiramente retirados do sistema por um ato ilegal, imoral e arbitrário por parte do município de Juiz de Fora. Mas as nossas permissões ainda não foram cassadas, porque nós estamos buscando na via judicial uma reparação, de alguma forma, dessa situação e até mesmo uma reincorporação à frota. Tá? Enfim, por conta disso, eu posso dizer que o maior bem que nós temos, né, é exatamente a autorização, é a licença. E, obviamente, que a autorização e a licença só é dada ao taxista, que tem a profissão já reconhecida no âmbito nacional. Mas como o exercício da função é feito por regulamentação municipal, eu vejo como não adianta você ser taxista e não ter um táxi. Ser taxista e ter seu táxi apodrecendo no pátio da prefeitura, como o meu, por exemplo, está lá, e de vários colegas das 225 famílias as quais eu represento, que gerava trabalho e renda, tá? E alimentava 3.600 pessoas. Esse é o maior escândalo que aconteceu em Juiz de Fora, considerada a capital da covardia contra o setor. É por isso que essa luta foi reconhecida no plano nacional e hoje nós estamos aqui, inclusive, concedendo à OATB aí essa entrevista. César Grazia, muito obrigado pela entrevista que você deu aqui para a Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas, e quero deixar que você envie uma mensagem para finalizar a nossa entrevista. Você pode enviar a mensagem que você quiser para todos os taxistas do Brasil. E muito obrigado pela oportunidade. Obrigado você aí, Paulo, representante aí da Ordem dos Taxistas do Brasil. Parabéns aí pela sua iniciativa de estar nos dando aí essa oportunidade do contraditório, né? Enfim, e vamos cerrar os nossos punhos em função de fortalecer essa categoria, seja de que forma for, tá?
e vocês podem contar com o apoio incondicional da União dos Taxistas do Brasil, que é um projeto que eu estou à frente dele, tá? Mas sem vocês, sem o taxista, de nada adianta a minha sabedoria. Um projeto magnífico que nós criamos, que ele está na mão daquilo que a gente entende como correto para salvar a nossa categoria e colocá-la rumo àquilo que falta, manutenção. Porque muito mais importante do que ter é manter. Nós já temos a acessibilidade à nossa categoria. O que nós temos que fazer agora é manter. Táxi é uma marca grande demais para pensar pequeno. Tanto é verdade que as empresas viram nesse nicho de mercado uma oportunidade de se angariar apoio financeiro para os seus negócios. Então, nós temos que enxergar o táxi agora como um grande negócio a nível internacional, motivo pelo qual a União dos Taxistas do Brasil já está com um grande projeto de implantar um aplicativo único, universal, táxi, porque todo país tem táxi e nem todo país tem Uber. Toda cidade tem táxi, nem toda cidade tem Uber. Então, o que falta? Falta aquilo que nós já propusemos, a união. Um grande abraço e um abraço a todos da Ordem dos Taxistas do Brasil.